E aí, o crime, então, eu trago uma definição da doutrina. Né? Crime, em suma, é a realização do fato descrito na lei, mais a consequente lesão, o perigo de lesão ao bem jurídico relevante, né? Que é o aspecto material. Então, você vai ter ali essa penalização aqui. Tá? Bom, fica à vontade, né, para quiser irmos conversando aí, participando, tá? Vamos lá. Trouxe dois conceitos de crime, não é conceito, na verdade, não temos um conceito claro, mas o que duas doutrinas trazem sobre o crime de trânsito. É aquele que acontece nas relações de trânsito, diz o João Batista da Silva. É a conduta na direção do veículo automotor, da qual resulta infração de regra que a lei de trânsito considere crime. Ou seja, se está previsto no código como crime, aquilo é crime de trânsito. Nós temos outros tipos de crimes, né, lá no Código Penal. Então, estamos falando nas relações de trânsito, está no Código de Trânsito, então é crime de trânsito. Crimes de trânsito são aqueles que se encontram no Código de Trânsito, realmente. Né? Então, estão ali previstos, é no capítulo 19 do Código de Trânsito que nós vamos encontrar os crimes de trânsito. Tá? Se não está ali, não é crime de trânsito. Tá? Tem que estar no Código de Trânsito. O Código de Trânsito, nessa relação com os crimes, ele é considerado uma lei especial, porque os crimes, a grande maioria dos crimes, estão no Código Penal, que é uma lei específica com os crimes do Brasil. Só que existem as leis especiais, que são outras leis que acabam criando crimes para aquele assunto deles. Né? Então, tu vai encontrar o crime ali de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro, não em outro lugar. Né? Então, quando quer saber se aquela conduta é crime, professor, professora, fazer tal coisa é crime, condutor que empinar a moto está cometendo crime, né? Vai estar cometendo crime se esse comportamento de empinar a moto é previsto, né? O que representa isso, né? Que é manobra, que é exibição de manobra e tal, tu vai encontrar esse crime lá no Código de Trânsito. Né? Então eu vou dizer, sim, pode ser considerado crime, sim. Né? Nós vamos ver depois qual o detalhe ali para ser crime realmente. E aí eu trago aqui o que a doutrina também, várias obras, eu citei só duas, mas várias obras mencionam, que é a diferença entre crimes de trânsito, crimes no trânsito e crimes em trânsito. Só para que nós entendemos aqui, né, entendamos e possamos usar a linguagem adequada. Né? Não achar que, como profissionais, futuros instrutores, tudo é a mesma coisa. Né? Então, o que nós estamos na nossa aula aqui são os crimes de trânsito, primeiro ali, são aqueles previstos no CTB. Né? E exige o envolvimento de um veículo e um agente, aquele que comete o ato delituoso. Tem alguns doutrinadores que falam que não precisa de veículo, em alguns casos. Nós vamos ver que tem crimes ali que não vai necessitar do veículo em si. Né? Mas, assim, a principal característica é ter a relação com o trânsito em si. Né? Aí nós temos os crimes no trânsito, são aqueles que ocorrem no espaço de trânsito, como os crimes de lesão, homicídio, decorrentes de brigas. Então, apesar de ocorrer no trânsito, não são de trânsito. Então, o condutor desceu num veículo e vai lá e agride, ou verbalmente que seja, ou agride fisicamente, o outro condutor numa briga. Aconteceu ali um rosque, né, fechou o outro, aconteceu uma coisa. Mas aquela agressão, aquela lesão não tem nada, não é crime de trânsito. Né? Nós vamos ter, por exemplo, lesão corporal culposa, que é um crime de trânsito, mas ali não é esse caso. Esse caso, os caras está ocorreu um crime no trânsito, né? Mas não é um crime de trânsito, porque é um crime outro que está lá, provavelmente no Código Penal, né? Lesão corporal, vai estar lá injúria, né? E outros crimes que possam ocorrer ali naquele momento. E os crimes em trânsito são aqueles em que ocorrem em dois ou mais países. Agora eu vi que ficou um acento ali, né? São aqueles que ocorrem em dois ou mais países, por exemplo, tráfico de droga internacional, né? Então, às vezes, tem situações que ocorrem, começa num país e envolve outro. Né? A gente chama isso aí de crimes em trânsito. Né? Então, pode também ter a ver com crimes que ocorrem em embarcações, quando está em território internacional. Então, a gente chama também de crimes em trânsito.